Todos nós passamos por desertos em nossa vida. A pergunta é, quando você passou pelo deserto, você se tornou mais forte ou mais fraco? 1 Pedro 5, verso número 10. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Várias pessoas na Bíblia passaram tempo no deserto. Lá, eles enfrentaram desafios e aprenderam lições importantíssimas com Deus. Algumas épocas da nossa vida são como um deserto. Um deserto é um lugar seco, um lugar quente, sem muita vida, difícil de suportar. No entanto, nesses tempos de passagem pelo deserto, podemos aprender lições valiosíssimas que, inclusive, vão transformar a nossa vida. Uma lição que nós podemos aprender é a depender de Deus. No deserto, não há comida, não há água, nem sombra, nem abrigo. O deserto é simplesmente deserto. Mas foi no deserto que o povo de Israel descobriu que o seu sustento vem de Deus. Foi Deus quem providenciou o maná e a água onde não havia nada. Deuteronômio 8, de 2 a 4, vai nos lembrar essa história. Lá ninguém passou fome, Deus cuidou do seu povo. A verdade é que toda a nossa vida depende de Deus. Mas quando a gente está em circunstância normal, muitas vezes nos esquecemos disso. A gente põe a nossa confiança em outras coisas, como dinheiro, como família, como a nossa própria inteligência, colocamos a nossa confiança na carreira. No entanto, no deserto, as coisas que a gente mais confia falham. Daí a gente tem que depender de Deus. Então, quando Deus se mostra poderoso, a gente descobre que Ele está no controle e quanto mais dependemos de Deus, mais forte a gente fica. Outra lição que a gente aprende no deserto é a descobrir aquilo que é essencial. João Batista, por exemplo, vivia e pregava no deserto. Sua vida era muito simples, não tinha comodidades como roupas, comida variada, não, nada disso. Ele não precisava dessas coisas. Mateus 3, de 3 a 5, vai nos dizer isso, que a missão de João era mais importante. Ele sabia o que era essencial, e essencial na vida é ter comunhão com Deus. Quando a gente passa por uma fase que parece um deserto, a gente pode perder muitas comodidades na vida. As coisas que nos davam conforto e prazer, elas falham. Aí a gente tem que aprender a viver com menos. Mas é aí então que a gente descobre que muitas das coisas que a gente achava essencial, na verdade são desnecessárias. Vivendo com muito ou com pouco, o que realmente é essencial é seguir a Jesus. Porque somente Deus dá sentido na nossa vida e nos sustenta, mesmo nas horas mais difíceis. Quando centramos toda a nossa vida em Jesus, encontramos paz e contentamento em todas as circunstâncias. Outra lição que a gente aprende é a vencer as tentações. Antes de começar seu ministério, por exemplo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Lá ele foi tentado pelo diabo. E ele enfrentou todo tipo de tentação, diz a Bíblia Sagrada, mas Jesus não pecou. E ele usou a palavra de Deus para vencer o diabo. Lucas capítulo 4 vai nos informar isso. Depois que venceu a tentação no deserto, Jesus teve um ministério cheio de poder. No deserto, nós somos confrontados com a realidade do pecado. E aí a gente tem que fazer uma escolha. Sucumbir ao pecado ou dedicar a vida a Jesus. Não há lugar para esconder. Temos que admitir nossas fraquezas a Deus e encontrar forças nele para superar a tentação. Quando encontramos essa força em Deus, a gente sai muito mais forte do deserto, muito mais preparado para tudo que nossa vida tem pela frente. Outra lição é que a gente aprende a resolver os nossos problemas. Quando Elias foi levado para o deserto, ele não estava bem. Ele tinha realizado muitos milagres incríveis diante de todo o povo de Israel, mas em vez de ter um grande avivamento, ele foi ameaçado de morte. E lá no deserto, ele pediu para morrer. Mas Deus o levou lá para um monte, falou com ele e restaurou Elias. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos encontrar essa história. Quando saiu do deserto, Elias tinha uma nova visão e estava pronto para continuar sua missão como profeta. Por vezes, circunstâncias difíceis nos empurram para um deserto emocional e espiritual.
nos sentimos acabados, sem mais força para nada, a gente só quer fugir da situação. Mas então Deus nos leva para o deserto e nos restaura. O sofrimento do deserto é o lugar onde nós podemos nos encontrar a sós com Deus e ouvir melhor a sua voz nos consolando. Ele nos ajuda a confrontar nossos pecados e a consertar o que está errado na nossa vida. Uma outra lição é que a gente pode aprender a ter esperança. Nos 40 anos que o povo de Israel vagou no deserto, houve um homem que não perdeu a esperança em Deus, Josué. Ele se manteve fiel a Deus durante todo o tempo do deserto e ele não desistiu. Números 14, de 6 a 9, vai nos dizer isso. E não foi fácil não, mas ele nunca se esqueceu de quanto Deus já tinha feito por ele. Por fim, ele liderou o povo à conquista da terra prometida. A verdadeira esperança não morre no deserto. Quando vem a dificuldade, aprendemos a confiar em Deus. A gente lembra de todas as coisas que Ele já fez por nós no passado. Se Deus sempre foi fiel, Ele vai continuar nos ajudando, mesmo no deserto. Uma coisa importante a notar é que, nas horas mais difíceis da nossa vida, quando a gente não vê mais saída, nós descobrimos se realmente cremos em Deus ou não. É Deus quem vai nos ajudar a sair do deserto. É Ele que nos tira do deserto rumo à vitória. E quando tivermos saído do deserto, nossa esperança em Deus será muito mais firme. Enfim, Jó, Moisés, Josué, Elias, Davi, João Batista, Jesus e muitos outros passaram por essa escola chamada deserto. Se deixarmos Deus agir no nosso tempo no deserto, sairemos restaurados, mais fortes e prontos para novos desafios. Que esse tempo de deserto seja uma lição para nós.